Pois é, meus amigos, enquanto algumas igrejas resolveram comemorar a Sexta-feira Santa, dia 3/4 de 2026, de diversas formas, inclusive até cavalo, cara, teve até cavaleiros. A Igreja Batista Atitude, tiveram atitude, né? Colocaram 2 cavaleiros ali. Olha só, cara, pra mim isso aí é um risco, né? Um ambiente que não é adequado para os animais. Mas quando se fala de animais no geral, eu prefiro os cavalos no caso. Segundo as informações, foram cavalos adestrados que sabiam, os cavaleiros também adestrados, que sabiam o que estavam fazendo, que tipo de animal estava ali. Mas são cenas curiosas relacionadas à Páscoa. Enquanto isso, cara, a Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, também comemorou, mais de uma forma mostrando o seu poder capital político. Afinal, estamos em ano de eleições e esses líderes querem mostrar poder. E olha só o que ele fez, cara. Segundo as informações, ele lotou alguns espaços gigantescos, ao exemplo de estádios, com o tema Famílias ao Pé da Cruz. Estádios, espaços públicos lotado, emoção no auge, né? Mais uma vez o Edir Macedo prova que fé, meus amigos, bem organizada, né, vira um espetáculo de massa e, diga-se de passagem, um espetáculo aí gigantesco. E antes que você me julgue, claro, é óbvio que eu acho importante famílias estarem reunidas, mas tem uns detalhes aí que eu já vou explicar para vocês no decorrer do vídeo. Porque por trás disso aí, meus amigos, o negócio, a ideia é outra e você precisa saber. Quando você ouve, ao exemplo desse vídeo aqui, a TV noticiando, nossa, que maravilha, Famílias ao Pé da Cruz celebra a importância da família nessa sexta-feira. É muito bonito, né? Nós vamos direto agora para Arena Corinthians, onde um mega evento de fé celebra a importância da família. Quem vai trazer as informações agora é a repórter Mônica Simões, que está por lá. Bom dia para você, Mônica. Oi, Passaia, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Esse é o Família ao Pé da Cruz, um evento de impacto internacional que acontece em grandes espaços como estádios, arenas e ginásios. É internacional, além, claro, dos templos da Igreja Universal no Brasil e no mundo. Por aqui, milhares de pessoas participam desse primeiro encontro de fé. O mesmo acontece aqui em São Paulo, no Mercado Livre Arena Pacaembu. Agora, só uma pergunta, você acha realmente que esses caras estão preocupados em vidas, almas realmente, conforme é o discurso deles? Isso é importante você refletir, cara. Acontece um segundo encontro ainda hoje, tanto aqui na Arena Corinthians quanto no Pacaembu, às 5 horas da tarde. Então, fique ligado. A transmissão acontece pelo r7.com e pelo Record Plus. Passaia. Tá bom, Mônica. Obrigado. Quanta gente, né? Que multidão. Coisa mais linda. O curioso disso tudo, meus amigos, é que parece qualquer coisa menos a ideia de levar Cristo. Se você procurar olhar com um olhar mais clínico, você vai ver que é cada vez mais sobre estrutura, sobre aglomeração de pessoas, poder, influência, destaque, né, de quem tem a maior multidão aos seus pés. No caso aqui, aos pés da cruz. E como eu disse, é bonito ver famílias reunidas, é emocionante, cara, é muito simbólico, em outras palavras, né? É poderoso, mas é aí que mora o problema de tudo. Porque quando essa ideia de fé, ela precisa de uma logística, de estádio, de milhões de investimento, né? Pode ir por mim que isso aí já deixou de ser algo espiritual, já deixou de ser algo de fé, para virar só uma operação de manifestação de força em massa. E quando eu falo em massa, é pessoas, aglomeração de pessoas. Se você for olhar a própria mobilização nacional aí, né, que foi feito em estádios alugados, mercados públicos, as próprias igrejas, né, estão desenvolvendo o mesmo evento, fica nítido aí uma demonstração de força política. Ou seja, uma força política da própria instituição religiosa chamada igreja. E é exatamente aí que vem a incoerência, cara, que muita gente nas redes sociais
né? Não consegue enxergar, assimilar o que está por trás. E eu fico me perguntando como confiar nessa ladainha, né? Família restaurada, família aos pés da cruz, justamente vindo de uma instituição que carrega décadas de escândalos. São décadas de manipulação, são décadas de acusações, são décadas de manipulação financeira, lavagem de dinheiro, exploração da própria fé. E não precisa sair da internet, cara. Dá uma busca no Google aí que você vai entender o que eu estou falando. Como que você vai se emocionar com um clamor coletivo desse aí, enquanto você sabe que o líder já foi acusado de ensinar pastores a pressionar fiéis a dar dinheiro? Quem não lembra daquele vídeo antigo? Intervalo do jogo, o bispo Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. Nós vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar assim, pô. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde eu tava abrindo assim? É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Agora, eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, usa essa palavra, então joga-nos fora aí, gente. Acaba a Bíblia. Lá mesmo, chuquei a Bíblia assim. Jogando nos Estados Unidos a Bíblia? No chão, assim, na televisão também. E continuo, só que agora não vaza. Mas a pressão é grande, é gigantesca ao ponto dos próprios pastores entrarem em colapso psicológico. Porque a pressão é gigante por dinheiro, bater metas. Que inclusive ficou até marcada a frase, né? Ou dá ou desce, ou dá ou desce. Ou dá ou desce. Teve um caso recente de um pastor onde o próprio bispo deu uma declaração fria diante da morte, né, de um pastor que acabou dando cabo à vida, tirando a própria vida. No final das contas, o bispo, né, chegou e deu uma declaração quase que cada um com seus problemas. E aí você quer convencer que esse evento aqui é preocupação, demonstração de preocupação com vidas, com a família? Meu amigo, pelo amor de Deus, abra o olho. E eu aqui não estou criticando a sua fé, não estou criticando a fé em si. Até porque fé é algo íntimo de cada um, né? É legítima de cada uma pessoa e necessária para todos nós. Mas a crítica que eu estou fazendo é o modelo. Porque o que a gente vê, cara, não é só gente buscando Deus, mas sim pessoas sendo conduzidas emocionalmente, pessoas fragilizadas, que estão dentro de um sistema profissionalizado que transforma a dor do ser humano em audiência e esperança como um combustível para eles se manterem no poder e cada vez mais enriquecendo. Porque quanto maior o sofrimento das pessoas que estão aí, se você olhar, cara, chega a dar pena de ver a multidão, né? Pessoas que passam por reais problemas, reais situações de sofrimento. Mas quanto maior é o problema, quanto maior é o sofrimento das pessoas que vão, maior é o sucesso do evento em si. Olhando os vídeos, né, você vê pessoas aí com certeza estão com casamentos destruídos, outros com vícios, pessoas segurando foto de entes queridos, outros com crise financeira, e tudo isso vira uma narrativa perfeita para alinhar a ideia de tirar o máximo que puderem do seu bolso, da sua conta. Inclusive, colocando pessoas para testemunharem, reforçando assim a ideia de que a solução do seu problema, do seu sofrimento está aqui, meus amigos. É mais ou menos assim. É
aqui que vai ser resolvido. Mas fica muitas perguntas, por que não resolveram tantos casos, né? Inclusive daquele menino que teve 2 pastores acusados de ter dado cabo à vida da... Eu vou falar sobre isso ainda. Mas a fé deles para resolver esses problemas não existe, mas existe para resolver o teu problema. E eu fico me perguntando, será que isso aí é fé? Que Deus é esse que faz acepção de pessoas? Porque no final da história, meu amigo, se você não alcançar a vitória, não alcançar a sua bênção, você dá tudo que tem, inclusive pessoas que tiram a vida porque deram tudo que tinha e não resolveu o problema, no final da história, sabe de quem é a culpa? A culpa é sua por não ter fé suficiente. Não é deles. Eles estão cada vez mais voando. Mas se o problema seu não for resolvido é porque você não teve fé, não deu o suficiente para a obra de Deus. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? No final da história, cara, a pergunta não é se Deus se manifestou no evento, se Deus esteve nesses estádios, se Deus se fez presente. A pergunta é, quem realmente saiu ganhando com esses espaços lotados? Quem realmente saiu lucrando com essa aglomeração de pessoas? Quem saiu poderoso? Quem está sendo visto como um líder em potencial, com dono de um partido político que tem a oportunidade de ajudar a decidir o futuro do próximo governo do nosso Brasil, do presidente do Brasil ou dos deputados eleitos? Será que o evento se trata realmente da presença de Deus transformando famílias? É a pergunta que fica no ar para você refletir. E enquanto eu estava vendo alguns vídeos que mandaram para mim, né, enfim, comentar a respeito, eu fiquei pensando em uma memória que eles jamais vão colocar no telão, que é o caso do Lucas Terra. Quem já não ouviu falar desse caso do Lucas Terra? E isso não é teoria, isso não é boatos da internet, conforme muita gente tenta colocar. Pesquisa para você entender. Inclusive a mãe até hoje luta por justiça e nada se resolveu. E estamos falando de algo que aconteceu dentro da instituição, envolvendo 2 pastores, né? Um adolescente de 14 anos de idade ligado à Igreja Universal, morto de forma brutal, com envolvimento de líderes desta instituição religiosa que está hoje, dia 3/4, levando as famílias ao pé da cruz. Mas a pergunta é, que cruz é essa? Você já parou para pensar sobre a família do Lucas Terra? Que cruz essa mãe do Lucas Terra está carregando nesse momento? E o mais perturbador, cara, não é só o crime em si, é justamente o silêncio que veio depois. São décadas de processo, décadas de denúncia, contradições, gente condenada, gente solta, família implorando dia após dia por justiça e a instituição seguindo intacta, promovendo eventos a esse nível que, no meu ponto de vista, vergonhoso, principalmente quando se fala de Brasil. Seguem lotando estádios como que se nada tivesse acontecido, blindando os 2 pastores envolvidos nesse caso do Lucas Terra. E você quer me convencer que esse evento aí tem alguma coisa de Deus, meu amigo? E se você acredita que Deus está nesse meio aí, me responda uma pergunta. Quantas cruzes são necessárias para apagar uma história? Quantas multidões, ao exemplo dessas daí, são suficientes para abafar um grito que nunca foi ouvido pela liderança? Quando eu vejo essa multidão reunida, cara, para mim todos estão sendo cúmplices de uma pessoa que partiu dessa vida, um garoto de 14 anos. E eu faço a pergunta, quantas multidões dessa vai ser necessário para calar a voz de uma mãe que clama por justiça? É de uma verdadeira hipocrisia sem tamanha. Se a Igreja Universal do Reino de Deus é tão rápida para reunir milhares de pessoas em nome de Deus, por que foi tão lenta ou tão silenciosa diante de um menino, do caso, né, de um menino que morreu dentro do próprio sistema, que tinha o sonho de ser um pastor? E o que eu estou fazendo aqui não é atacando a sua fé, não, é fazendo você refletir. Porque para mim uma fé, ao exemplo, né, do que nós estamos vendo aí, que lota estádios,
mas não encara o próprio escândalo que surgiu dentro das próprias entranhas da Universal, para mim isso não é força espiritual, não. É simplesmente uma estratégia, e uma estratégia muito bem executada faz a tragédia em si virar simplesmente algo do passado, né? Mas agora pensa uma coisa, será que toda essa multidão aqui está diante de um altar, conforme eles tentam passar a ideia? Ou estão diante de um sistema que aprendeu a lidar com o emocional das pessoas, ignorando quando querem aquilo que não traz lucro? Pra mim, evangelho, cara, cruz, eu aprendi que é outra coisa. Nada do que nós estamos vendo aí nesse evento do Edir Macedo. Enquanto milhares de pessoas, né, estão aí levantando as mãos, histórias sendo contadas, testemunhos para atrair a atenção do povo, a história, o exemplo, né, da história do Lucas Terra aí continua sem o mesmo barulho, sem a mesma multidão clamando por justiça. Já pensou se um estádio desse resolvesse clamar por justiça pela vida do Lucas, que há tantos anos não é feita? Iria ganhar as manchetes do mundo. Mas não, estão calados porque são pessoas que estão ali sujeitas a fazer o que eles querem, o que o sistema, nesse caso da Universal, impõe para ser feito. E eu encerro dizendo para você, fé que mobiliza multidões aos pés da cruz deveria mobilizar multidões também para fazer justiça. Ou, a pergunta que eu deixo, ou só funciona quando é conveniente ao sistema religioso? Responda aí embaixo. E eu encerro dizendo, diante do Cristo apresentado por essas instituições religiosas, ao exemplo dessa aqui, né? Justamente num final de semana de comemorado feriado, Páscoa, eu fico com o coelhinho da Páscoa. E você? Comenta aí embaixo, que é importante o seu comentário, se concorda comigo ou não. Deixa o seu joinha que ajuda muito. Me seguem nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.